Bom dia, galera, bom dia. Meu nome é Otávio, acabou de apresentar. Vim aqui trocar uma ideia com vocês sobre inteligência emocional no mundo do empreendedorismo. Qual é a maior dificuldade que ele enfrenta hoje, como empreendedor? Praticar. Como lidar com os outros. Oi? Como lidar com os outros. Risco. Show de bola. Lidar com os outros, risco, show de bola. Uma coisa que o empreendedor sofre é o seguinte. Qual é o teu nome? Samantha. Samantha é uma empreendedora, ela está iniciando um negócio, ela quer fazer dar certo. Não vai ter alguém que chegue às 6 horas e diga, Samantha, deu, pode ir para casa, descansa. Não vai ter alguém que chegue e diga, Samantha, acho que isso não ficou legal. Quem sabe tu não vai por esse caminho. Quando tu assume o risco, porque é um risco, de ser empreendedor, tu não tem feedback externo. Porque tu é o dono do teu negócio. Qual o feedback que tu vai ter? O teu resultado. Só que até tu chegar nesse resultado, não é tão simples. Então, o que acontece? O empreendedor, ele tem que adquirir inteligência emocional. Ele tem que ser emocionalmente estável para lidar com riscos, para empreender, para fazer acontecer. Quem aqui já se... De boa, sejam sinceros, quem aqui já se desesperou por alguma prova? Fala, galera, engenharia é foda, né? Lá no direito é mais tranquilo. Minha namorada G, ela faz aqui engenharia de petróleo, é bem puxado. Cara, o empreendedorismo é mais do que uma prova, né? É mais do que passar ou rodar. Tem outras coisas que estão em jogo, né? Então, a ideia, pessoal, é cada vez mais a gente conseguir criar músculos mentais para conseguir saber lidar com as adversidades e também aprender a lidar com a nossa pessoa. Quanto mais inteligência emocional a gente tem, mais a gente sabe lidar conosco, consigo. E ao saber lidar consigo, a gente acaba perdendo o desespero, o medo, porque a gente começa a entender a maneira que nós operamos. E é isso que eu vou tratar aqui hoje, inteligência emocional. Bem prático, dinâmico e prático. Me apresentei já, quem sou eu? Otávio Gonçalves. Aí. O sucesso e o êxito deixam rastros, existe um padrão. Então o que eu vou trazer aqui para vocês, não fui eu que inventei, sendo bem sincero, se vocês acharem, o Otávio é um gênio. Não inventei nada disso aqui. Eu estou só repercutindo para vocês o que para mim funcionou muito e eu acredito ser importante para qualquer pessoa, tá? Primeira coisa de tudo, pessoal, antes da gente entrar na questão de inteligência emocional, uma coisa que eu acho muito importante, até mesmo para quem quer empreender e para quem não quer também, é o acordo de autorresponsabilidade. Alguém aqui sabe o que é autorresponsabilidade? GG, sabe? É a certeza absoluta, crença, de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Eu não concordo com essa afirmação, Otávio. É óbvio, eu estou dramatizando. Tem pessoas que realmente têm uma vida que não merecem. Porém, se a gente sempre se vitimizar, botar a culpa no externo, aqui todo mundo é acadêmico, né? Pô, aquele professor lá, desgraçado, fez a prova tal dia, culpa o professor. Ou daqui a pouco pega, não chega no horário da aula, pô, o ônibus atrasou, parará. Sempre que a gente assumir uma posição de vítima, uma posição de que a gente não é responsável pelo nosso sucesso, pelo nosso fracasso, tu fica refém do mundo externo. E tu te tornar refém do mundo externo, tu não consegue mudar, tu não consegue te aprimorar. Porque tu vai estar sempre dependente das coisas que estão acontecendo ao teu redor. Então a ideia é sair daqui hoje e, cara, assumir total responsabilidade por todos os fracassos de vocês e por todas as conquistas de vocês também. Porque a partir do momento que tu diz que tu tem responsabilidade por tudo que está ao teu redor, por mais que tenha coisas que tu não tenha, começa a acontecer uma mágica. De tu se sentir capaz de fazer acontecer. Ao invés de culpar a prova que está difícil, chegar e ter dito, pô,
eu poderia ter estudado mais. Na próxima eu vou passar. Na hora de assumir um empreendimento, de investir, pô, teve uma palestra show de bola com a galera da XP. Vou fazer um investimento? Cara, eu sou responsável por esse investimento. Se não der certo, show de bola. Eu vou ver onde eu errei, o que eu posso fazer para melhorar e seguir tocando o barco. Então, ao assumir essa crença de que tu é o responsável pelo teu fracasso e pelo teu sucesso, a gente começa a gerar mudança dentro de nós mesmos. A gente começa a perceber que tudo depende de nós. É essa crença que a gente tem que ter. De boa? Tranquilo? Show de bola. E aí, o nosso cérebro ele é muito complicado, né? Ele é muito complicado. Vamos pegar um exemplo. Os primatas, nossos primórdios. Qual era a maior preocupação deles? A maior preocupação que eles tinham lá na época da pedra, homem de pedra? Sobrevivência. O que significa sobrevivência? Comer. O que mais? Ter onde dormir. Show de bola. Ou seja, poupar energia. Cara, o primata, daqui a pouco vier um leão nos atacar, um tigre, eu vou poupar o máximo de energia para quando der alguma merda, eu tenho energia para correr, se eu ficar com fome eu vou ter energia para conseguir sobreviver, enfim. O que acontece, pessoal? Hoje, dia de hoje, nos dias de hoje, a gente não tem que fugir mais de um tigre, não tem mais uma caça querendo nos caçar, alguém querendo nos caçar, porém, o nosso cérebro ainda tem o instinto de sobrevivência. Ele busca sobreviver. Por isso que sair da zona de conforto é tão difícil. Porque ele vai analisar a situação, inconscientemente vai dizer o seguinte, cara, isso aqui é uma ameaça para mim, eu vou gastar mais energia. Então, o que ele faz hoje em dia? Ele cria historinhas. E o inconsciente de vocês faz vocês acreditarem nessas historinhas. São as historinhas que nos impedem de mudar e distorcem nossa consciência. O que são historinhas? É tudo o que dizemos ou pensamos que explica, justifica ou tira o foco dos nossos defeitos, insucessos ou fracassos. Alguém aqui já viu uma mulher reclamar que ela não consegue emagrecer por causa da tireoide? Já? Tem gente que tem problema de tireoide, é óbvio. Porém, o que é isso? É uma historinha que tu cria e tu passa a acreditar nela para justificar um objetivo que tu não alcançou. Festa de fim de ano. A culpa que eu não emagreço é por causa da festa de fim de ano. A gente sempre tenta criar maneiras de convencimento para justificar o que a gente não está conseguindo fazer. E isso é normal, isso é do instinto do ser humano. A gente vai buscar sobreviver e poupar energia. Então, qualquer coisa que faça a gente sair da zona de conforto, cara, vocês podem ter certeza que vai ter uma historinha mental aí para justificar isso. Pegar o exemplo da academia. Pô, o pessoal disse que não tem tempo, academia às 8 da manhã. Bah, mas eu tenho aula o dia inteiro e eu vou me cansar muito e eu não vou conseguir ir na academia porque parará. E aí tu fala aquela historinha e tu começa a te convencer daquela historinha. E isso é normal. Porém, a gente tem que ter a consciência de que isso é uma maneira que a gente está fazendo para não sair da zona de conforto. Sempre a gente cria historinhas e sempre a gente vai criar. A ideia é saber como lidar com elas. Beleza? Tranquilo? Então vamos entrar agora na inteligência emocional propriamente dita, que o que eu trouxe para vocês aqui é o poder do Estado. Alguém sabe o que é Estado? Estado mental. Show de bola. Obrigado. Quem faz academia aqui? Uma galera. Academia. Tem algum dia que vocês chegam na academia, vão lá na academia e, cara, fazem um treino animal. Vocês saem da academia orgulhosos demais. Cara, mandei muito bem, foi show de bola. E aí passa 3 dias, e o treino é horroroso. Já aconteceu isso com alguém? Já. Vocês perderam força nesses 3 dias? Não.
Vocês perderam muito peso para não conseguir treinar direito nesses 3 dias? Não. O que aconteceu? Vocês estavam num estado mental sem recursos. Vamos pegar outro exemplo. Procrastinação. Quem aqui procrastina? Clássica. Procrastinar é um comportamento, é um ato, o ato de não fazer. Correto? Antes do comportamento, do ato de não fazer, vem o estado mental da procrastinação. Ou seja, o estado é onde se origina tudo, é onde nasce o bebê. Então, basicamente é o seguinte. Que baita mão. Olha o estado mental. Se eu fizer amanhã, vai dar certo também. Na real que, se eu ver o Netflix agora... vou ver o Netflix. Aí tu vai lá e tem o ato de procrastinar. Tudo começou por quê? Pelo nosso estado mental. Então vamos lá. Estado mental é onde se origina tudo. Consequentemente, a gente vai ter um comportamento, que eu dei aqui o exemplo da procrastinação. Consequentemente, a gente vai ter um resultado através desse comportamento. Esse resultado que a gente teve, sistematicamente, os resultados que a gente tem na nossa vida moldam o nosso destino. Então, se a gente começar a interpretar que, cara, tudo começa na cachola, consequentemente eu vou me comportar de certa maneira, esse comportamento vai gerar um certo resultado e, consequentemente, através desse resultado, eu vou moldar o meu destino. Resultados sistemáticos. Jogador de futebol. Tem uns caras que jogam bola pra caralho, todo mundo diz, o cara é o futuro do Brasil, o cara joga muita bola, chega na hora do jogo e nunca faz acontecer. É porque ele não tem habilidade? Não. Ele tem um estado mental prejudicado. Otávio, show de bola, estado mental, mas me explica mais como é que funciona, tá? Como é que eu altero o estado mental, como é que a gente cria um estado mental? É através de 2 coisas que eu vou trazer as 2 coisas hoje pra vocês, tá? Que é através das nossas representações internas, o que e como representamos em nossa mente, o que e como dizemos e ouvimos em nossa mente. A comunicação, galera, que a gente tem com o outro, a gente sempre pensa muito na comunicação com o outro, né? A galera falou, eu cheguei num exemplo muito legal, convencimento que eu falei em empreendedorismo, convencer o outro, correto? A pessoa mais difícil de persuadir não é o outro. A pessoa mais difícil de convencer não é o outro. A pessoa mais difícil de conversar não é o outro. É vocês mesmos. Todo dia, todo santo dia, a gente está travando comunicações internas. Todo santo dia. 24 horas por dia. Eu estou falando agora e vocês estão pensando, se comunicando consigo mesmo, sem falar nada para mim, sobre como está sendo a palestra, ou se vocês estão prestando atenção, ou se está sendo chato, enfim. Vocês estão travando uma comunicação interna todo santo dia. Então, a representação interna é basicamente isso. É como tu te comunica contigo mesmo. E aí também, a outra parte é a fisiologia. Quando eu falo fisiologia, é o nosso corpo. Literalmente o nosso corpo. Fisiologia, postura, bioquímica, energia nervosa, respiração, tensão muscular e relaxamento. Então vamos pegar o exemplo da procrastinação de novo. Que baita mão. O que eu representei? Representação interna. Comuniquei comigo. Vou deixar para amanhã. Olha o meu corpo. Eu entrei num estado de fisiologia, de relaxamento. A aliança desses dois gerou o quê? Um comportamento que foi o ato de não fazer. Então, geralmente não, sempre o estado antecipa o comportamento e para a gente gerar um estado a gente tem essas 2 coisas. O que a gente representa e o nosso corpo. Já ouviram aquele ditado mente, corpo, formam um só sistema? É exatamente isso. É exatamente isso. E a gente vai ver aqui como conseguir mudar o nosso estado, consequentemente mudar o nosso comportamento, consequentemente mudar os nossos resultados e consequentemente mudar um destino melhor. Tudo é no estado e a gente consegue mudar o estado assim. Vamos começar então, galera, estados sistemáticos, comportamentos sistemáticos, hábitos, resultado e destino. Nossa performance não está ligada com a nossa habilidade, e sim com o nosso estado. Gravem isso, a nossa performance não está ligada com a nossa habilidade, e sim com o nosso estado. Representações internas. É tudo o que tu representas em tua mente.
como é que a gente faz essas representações? Vamos dar um exemplo do foco. Se eu pegar uma lâmpada e entregar a lâmpada para Laís. E a Laís está segurando a lâmpada. A gente apaga as luzes dessa sala inteira aqui. Apaga tudo. Só a lâmpada que a Laís está segurando. O que a gente vai conseguir enxergar? Essa lâmpada. A gente vai conseguir provavelmente enxergar a Laís, porque ela vai estar com a lâmpada segurando o rosto dela, o cabelo. A gente vai ter uma percepção sobre ela, porque a lâmpada está focalizada onde? Nela. Porém, tem todo um auditório com, acho que deve ter 30 pessoas aqui. 30? Show. Que não está sendo visto. O que está acontecendo aqui? A gente está focalizando na Thaís. Se eu pegar a lâmpada e trouxer para cá, talvez vão enxergar a minha pessoa, vão enxergar o Maurício e vão deixar de enxergar a Thaís. E o nosso foco é exatamente isso. E aí a pergunta é, onde é que está o nosso foco? Em que a gente focaliza? A gente focaliza na parte negativa, nas coisas ruins que estão acontecendo conosco, nos nossos problemas, ou a gente focaliza nas possibilidades? No que pode dar certo? No como eu vou fazer isso acontecer? Aonde tu focalizar, vai expandir. Então, aonde tu direcionar o teu foco, tu vai começar a ter mais percepções e mais sentimentos sobre isso. Se a gente pegar, direcionar o nosso foco para essa lixeira verde aqui e ficar olhando para ela durante 3 minutos, cara, a gente vai começar a perceber coisas nessa lixeira que nunca a gente tinha visto. Porque a gente está com foco nela. Eu estou dando um exemplo de objeto, mas isso acontece na nossa vida. Se a pessoa focar num quão vítima ela é da sociedade, quão complicado é as coisas que estão acontecendo com ela, se nada dá certo na vida dela, o que vai acontecer? A tendência é cada vez mais expandir essa área. Se tu focalizar nas coisas, cara, peraí, vamos fazer acontecer, o que eu posso fazer para melhorar isso? Como que a gente pode fazer para melhorar isso? De que maneira a gente consegue fazer melhorar isso? A gente vai ter respostas melhores. E aí, exatamente, como a gente muda o nosso foco? Através de perguntas. E o nosso cérebro ele é inteligente demais, demais. Se vocês perguntarem, ele vai saber a resposta. Então, por exemplo, vocês foram mal numa prova. E aí vocês perguntam, por que eu fui mal na prova? Ele vai responder, porque tu é burro. A pergunta que tu faz, uma pergunta sem valor, vai ter uma resposta sem valor. Por que eu não consigo, conseguir o estágio? O que ele vai responder? Porque tu não é capaz. Nosso cérebro ele é muito inteligente. Porém, se tu mudar o foco e fizer perguntas, cara, como que eu posso passar na próxima prova? Vocês vão começar a obter respostas melhores. As perguntas são as respostas. O que vocês representam aí na mente de vocês está muito linkado com a maneira que vocês perguntam para vocês mesmos. Vamos pegar o exemplo do Henry Ford. O cara que foi taxado de louco porque ele disse que um dia todo mundo ia estar dirigindo um carro. E ele conseguiu fazer isso acontecer. Quais será que foram as perguntas que ele teve que fazer para conseguir chegar ao estado desejado? Será que foi, por que ninguém acredita em mim? Será que foi, por que será que, meu Deus, o pessoal não acredita que isso é possível? Ou será que foi, cara, como eu vou fazer isso acontecer? De que maneira eu vou conseguir vender carro para o mundo inteiro? Vocês percebem a diferença numa pergunta? A diferença que pode mudar o estado de vocês, o estado mental? Faz sentido, galera? Quem aqui já fez perguntas totalmente destrutivas? Totalmente. Normal, é isso aí. Porém, a gente tem que tomar consciência da maneira que a gente pergunta. Se a gente deixar para o nosso inconsciente formular as perguntas, porque o que acontece? A gente nem pensa. A gente vai se perguntando coisas e nem pensa. A gente não toma consciência do que a gente está falando, do que a gente está se perguntando. E aí que começa o problema. Então a ideia é tomar consciência. Não, peraí, cara. Tá vindo pergunta negativa, destrutiva. Não. Para, cérebro. É basicamente assim mesmo, é uma dualidade. Outro exemplo, para entender bem o foco. A Jorge é minha namorada
e eu estou em casa esperando ela às 10 da noite e ela não chega. Eu posso fazer duas perguntas. Será que está tudo bem com ela? Ou o que ela está fazendo? O fato é o mesmo. A maneira que eu vou botar o meu foco é que vai ditar que ela vai chegar em casa, eu vou abraçar ela e dizer, bah, que bom que tu tá bem. Ou ela vai chegar em casa e eu vou dizer, onde é que tu estava? Tudo pela questão da pergunta que eu formulei, cara. Tudo pela questão da pergunta que eu formulei. Então eu garanto que se a partir de hoje vocês focarem no como e não no porquê, vocês vão começar a ter respostas incríveis para fazer acontecer. Sem medo de errar. E outra maneira da gente mudar as nossas representações internas é através das palavras. Quem aqui acha que palavra é só um monte de sílaba criada no dicionário? Se eu falar para vocês família, o que vem na cabeça? Mãe, pai, irmão, tio, tia. Se eu falar para vocês raiva, o que vem na cabeça? Alguma situação que vocês tiveram raiva? As palavras, pessoal, a gente nasce. E a partir do momento que a gente nasce, a gente associa experiências às palavras. Então vamos pegar um exemplo. Eu nasci, tenho 3 anos de idade. E aí, com 3 anos de idade, eu vou pegar e passear com meu pai e com a minha mãe. E aí, o trânsito está caótico. E a minha mãe pega e fala, que raiva! E aí o Otávio, com 3 anos de idade, associa um clima ruim, um momento ruim da família com a palavra raiva. Aí o Otávio tem lá 5 anos e o vô dele está brigando com a avó dele. E aí a avó dele pega e diz o seguinte, meu Deus, que raiva! O Otávio faz outra associação da palavra raiva. Consequentemente, o Otávio vai crescendo e ele tem uma associação inconsciente da palavra raiva. A palavra raiva não é só a palavra raiva. A palavra raiva é um gatilho mental que desprende emoções de tensão. Se eu chegar agora e ficar repetindo, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, sistematicamente no meu dia, o que vocês acham que vai acontecer? Exato, galera. Exato. A palavra intensifica a experiência. Então, se vocês chegarem e passarem o dia inteiro falando palavras negativas, vocês vão estar influenciando o estado mental de vocês. Porque palavras não são só palavras. Palavras têm associações do nosso passado. O que a palavra amigos para mim pode ser algo super legal, para o fulaninho pode ser horrível porque ele nunca teve. Percebe? Então, as palavras, elas têm uma influência insana no nosso estado mental. Insana. Eu vou mostrar para vocês mais além. Mesmo que tenha as técnicas e os recursos para fazer alguma coisa, uma vez que diz para si mesmo que não pode, você fecha caminhos neurológicos que tornariam isso possível. Se disser para si mesmo que é capaz de fazer alguma coisa, você abre os caminhos que podem fornecer-lhe os recursos para a realização. Tony Robbins. Tony Robbins hoje é o maior estrategista do mundo nessa área, já trabalhou com Princesa Diana, Nelson Mandela, Bill Clinton, meu Deus, Serena Williams, o cara tem faturamento anual de 10 bilhões. E aí, a gente vê o videozinho motivacional e diz o seguinte, mude as suas palavras, encoraje-se, vai dar certo. E aí a gente vê aquele vídeo e pensa, que papo trouxa. Quem é que viu um vídeo motivacional e diz, que papo trouxa? Já. A maneira que eles entregam o conteúdo é trouxa. Mas tem muita verdade ali, cara. Muita verdade. E eu vou mostrar para vocês um pouco de ciência relacionada a isso. Se deixarmos
Se deixamos de dominar as palavras e permitimos que sua seleção seja determinada estritamente pelo hábito inconsciente, podemos denegrir toda nossa experiência de vida. Por quê? Se a gente não tomar consciência das palavras que nós falamos, o nosso inconsciente vai tomar por nós. E aí tu vai estar caminhando na rua, quem nunca quis ver eu caminhando na rua, olhando para baixo, falando um monte de coisa que tu nem... Daqui a pouco tu levanta assim, caralho. Tipo, andei uma quadra falando um monte de coisa naquele flow, assim, daqui a pouco tu te dá conta que tu tá olhando para baixo e que tu nem... É um hábito inconsciente. Então, se a gente não tomar consciência e começar a cuidar das palavras que a gente fala, o nosso inconsciente vai estar por nós. E o inconsciente, cara, é uma criança mimada. É uma criança mimada. Ele vai sempre tentar te botar no mesmo estado que tu te encontra. Ele não vai fazer a mínima questão de tu mudar. Nunca. Porque mudar significa gastar energia. Exatamente. Por exemplo, se tu desenvolveu o hábito de dizer que odeia as coisas, odeia seus cabelos, odeia seu trabalho, odeia ter de fazer alguma coisa, não acha que isso aumenta a intensidade de estados emocionais negativos mais do que se usasse uma frase como eu prefiro alguma coisa? E aí vocês podem falar, Otávio, tá, mas o que uma palavra vai mudar? Cara, vai mudar o teu estado, o teu momento. Eu não estou dizendo aqui que, cara, tu teve um problema muito difícil na tua vida. Está acontecendo uma coisa muito complicada na tua vida. Tá? Eu não estou dizendo que vocês mudando as palavras de vocês, não pense que eu estou querendo dizer isso. Vocês vão mudar a experiência de vocês e aquele acontecimento não vai deixar de afetar vocês. Não. Óbvio que não. Vocês vão ter que enfrentar aquele momento. Porém, vocês conseguem mudar o estado de vocês. E o estado é o momento. Então, basicamente, cara, empreendedor, eu tenho que ter uma entrevista com um cara, vou fazer uma entrevista com um cara que pode ser minha oportunidade de começar meu empreendimento. Ou eu posso ter uma entrevista com uma pessoa que vai me dar um estágio. Isso são situações de momento. O estado de vocês vai ditar o comportamento de vocês naquele momento. Se vocês chegarem na porcaria da entrevista de estágio, sentar na cadeira antes do cara chamar e pensar assim, putz, e se ele me perguntar coisa que eu não sei? E se ele olhar no meu olho, eu tenho dificuldade de olhar no olho dele? E meu Deus, eu tô nervoso. Ai, meu Deus. Aí já começa a fisiologia, né? A perninha começa a sacudir. Como é que vocês vão estar num estado emocional na hora de entrar na entrevista? Exato. Porém, se vocês chegarem na hora da entrevista e começarem a falar, cara, eu sei que eu sou bom, eu vou fazer acontecer. Se não der, beleza, azar, eu vou dar meu máximo, seja o que Deus quiser, foda-se, sei lá. Vocês vão mudar o estado emocional de vocês, cara, sem sombra de dúvida, somente através da comunicação das palavras. Apenas pela mudança de seu vocabulário habitual, as palavras que você usa sistematicamente para descrever as emoções da sua vida, você pode no mesmo instante mudar como pensa, como sente, como vive. Faz sentido isso para vocês? Para quem aqui não está fazendo sentido? Pode levantar, se tem alguém que não esteja fazendo. Show, legal. Qualquer dúvida me perguntem, tá, pessoal? As palavras constituem nosso instrumento primário para interpretação ou tradução. A maneira como rotulamos a experiência imediatamente muda as sensações no sistema nervoso. Devemos compreender que as palavras criam, de fato, um efeito bioquímico. Quer um exemplo clássico? A gente sai para comer com alguém e a pessoa que está acompanhada de vocês dá a primeira garfada na comida. E aí vocês perguntam, como tá? E aí a pessoa pega e fala, tá ruim. Ela lançou um filtro para vocês, através de uma palavra, que vocês já vão provar aquilo com outra percepção. Por causa de uma palavra. Mudou o efeito em vocês e vocês já vão provar aquilo de outra maneira. Criança, quando criança, me lembro quando a gente estava no Luiz lá,
Quando a mãe dele dizia que era maionese, a gente dizia que não comia maionese, que odiava maionese, e ela dizia que era requeijão. A gente comia e achava um máximo. E aí quando ela dizia que era maionese, isso aqui tá uma merda, que horror. Claro que a gente era muito, era criança, mas isso influencia muito também nas pessoas. Então a maneira que a gente fala as palavras muda de fato um efeito bioquímico em nós. Se eu disser família, o que vem à mente? Se eu disser raiva, o que vem à mente? Aquele exemplo que eu dei. Nós já temos interpretações das palavras através da nossa vivência. Palavras servem como gatilhos mentais para nossas emoções. Exatamente o exemplo que eu dei aqui. E aí, pessoal, isso aqui é o dicionário americano, tá? Existem 1.051 palavras positivas no dicionário e 2.086 negativas. Está explicado por que é mais fácil se pôr num estado negativo. A gente vive numa sociedade que é normal tu chegar pra uma pessoa e perguntar como tu tá. E ela, na correria. Tá foda. Se eu chegar e disser, tô muito bem, o outro vai pegar, te olhar e vai te achar que tá louco, né? A gente está numa sociedade que falar coisas positivas, se sentir bem, é feio. É feio. Então, se eu chegar pra Samantha, né? Samantha. Se eu chegar pra Samantha e dizer, Samantha, cortei meu braço, provavelmente ela pode dizer, e eu que quebrei a perna. A gente está acostumado nessa era e nessa onda do negativismo. Então, se a gente não tomar consciência disso, a tendência é que a gente se ponha em estados negativos. Porque é mais fácil tu entrar em um estado negativo. O próprio dicionário está dizendo isso. Teve uma experiência, um professor de faculdade, eu não sei lembrar assim qual universidade, como é que foi, mas ele botou 2 pessoas na frente da sala e pegaram elas como se fossem moldes, assim, essa aqui é o X e essa aqui é o B. Não leve para o lado pessoal, mas eu quero que vocês descrevam todas as características negativas dessa pessoa e todas as características positivas. Eles acharam muito mais palavras negativas do que positivas. Conseguiram descrever tanta coisa negativa e positiva ficou assim, ó. Por quê? A gente não está habituado a utilizar palavras positivas. E mais, às vezes a gente acha que é feio dizer que está bem, inconscientemente. Quem aqui já encontrou um amigo? Fala, David, como é que tu tá? Beleza? Porra, eu tô bem pra caralho, meu. Nunca tive tão bem na minha vida. Nunca isso aconteceu. Tenho certeza que isso não aconteceu. Nunca. Porém, fala, David, como é que tá? Beleza? Beleza. Cara, eu tô na correria, meu. Foda. Foda. Tá. Mas é isso aí. Final de semestre é correria, né? Com aquele professor cheio de prova. Nem me fala. Isso acontece direto. Isso acontece direto. Se a gente e isso são estados destrutivos. A gente se põe em estado destrutivo. Se tu falar que tá na correria, o que tu vai passar a acreditar? Que tu realmente está na correria. E aí, teve um doutor, o Norman, eu não vou dizer o sobrenome dele porque eu não sei, é difícil. Ele estuda psiconeuroimunologia. E ele estudou durante 12 anos mais de 2.000 pacientes. Ele constatou que no momento em que o paciente era diagnosticado, ou seja, tinha um rótulo atribuído a seus sintomas, seu estado se agravava. Rótulos como câncer, esclerose múltipla e doença cardíaca tendiam a produzir pânico nos pacientes, levando-os ao desamparo e à depressão, que acarretavam uma deterioração da eficácia do sistema imunológico do corpo. A pessoa, quando descobriu que ela tinha câncer, o câncer dela aumentou? Não. Porém, aquela palavra leva a uma interpretação de todas as experiências que ela teve, que pode ser morte, difícil de curar, enfim, entre N coisas. E a partir daquele momento ela passa a representar coisas internas dentro dela que, consequentemente, vai alterar o estado emocional dela, que, consequentemente, vai baixar o sistema imunológico dela.
Cara, as palavras têm um poder insano. Vamos mais um pouquinho. Por outro lado, os estudos demonstraram que se os pacientes pudessem se libertar da depressão produzida por determinados rótulos, havia uma melhoria automática em seus sistemas imunológicos. As palavras podem produzir doença, as palavras podem matar. E aí a gente começa a descobrir os padrões. Quem aqui tem um familiar que está sempre reclamando? Clássica. Essa pessoa, ela se encontra em mais estados emocionais negativos ou positivos? E quanto mais ela reclama, mais ela intensifica esse estado. E tudo, qualquer comportamento nosso, qualquer atitude que a gente tem, a gente busca algum benefício inconscientemente. Sempre. Quer um exemplo? Vamos voltar para o familiar. O que o familiar de vocês busca ao ficar reclamando constantemente? Qual é o teu nome? Ana Luísa. Ah, Ana Luísa, eu te entendo. Vai passar. Vai ficar tudo bem. Tranquilo. Essa pessoa, ela está tendo um comportamento super autodestrutivo, mas inconscientemente ela está buscando o quê? Atenção. Porém, ela não se dá conta que ela está entrando em um estado destrutivo. Então, às vezes, os nossos comportamentos negativos visam algum benefício. Qual é esse benefício? Só vocês podem saber. Mas pensem nisso. Alguém quer compartilhar alguma? Sem tempo. Sem tempo. Boa. Hã? Oi? Desculpa, não escutei. Boleto. Difícil. Difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Quanto mais difícil vocês afirmarem, mais difícil vai ser. Desafiador. Olha a diferença numa palavra. Cara, isso aqui é desafiador, não é difícil. Quando a gente pensa em desafio, a gente já se bota num estado mais positivo. Pela mudança de uma simples palavra. Ah, Otávio, tu quer que eu diga que o negócio é difícil, que é desafiador mesmo sendo difícil? Quero. Sim. Mas é difícil. Tá? Muda o teu vocabulário para conseguir melhorar aquela experiência. Tá? Então aqui exposta a palavra mal. Vamos mais um pouco, acho que tem mais uma. Exposta a palavra amor. De boa, pessoal? De boa? E aí eu participei de um treinamento, uma vez, que eles falaram sobre o poder das palavras, e aí disseram o seguinte: cria um antídoto para essas palavras. Se tu tem raiva, diz que tu tem amor. Se tu tem nojo, diz que tu acha linda. Não existe isso, né? Tu tem raiva e tu vai dizer, eu tô com amor hoje. Não existe isso. Porém, eu aprendi que a gente pode mudar o nosso estado mental, transformando essa palavra que é pesada em algo mais leve. Eu vou dar um exemplo do Tony Robbins. Ele estava em uma reunião com 2 colegas de trabalho e veio uma pessoa, uma quarta pessoa, e deu uma notícia para eles durante a reunião. Que, cara, um sócio tinha ferrado eles. Assim, roubou milhões. Eles tinham tomado um prejuízo sinistro. E aquele momento, após aquele momento, a pessoa que deu a notícia saiu da sala e ficou eles 3. O Robbins estava bem de cara, estava estressado. O outro parceiro dele estava querendo dar em alguém, estava vermelho, puto da cara. E o outro estava sentado, bem tranquilo, de perna cruzada. E analisou aquela situação e pensou, cara, como uma experiência é um fato, que aconteceu exatamente igual para nós 3, as pessoas conseguem mudar, ter uma interpretação totalmente diferente. E ele perguntou pro parceiro que estava com raiva e disse, cara, o que tu tá sentindo? Ele falou, cara, eu tô com muita raiva, eu quero matar alguém, eu tô muito estressado, eu tô assim, ó. E aí ele perguntou pro outro amigo, como é que tu tá te sentindo? E ele disse o seguinte, desgostoso.
cara falou, não, tu acabou de tomar um preju de milhões e tu tá desgostoso, cara. Porra. E aí ele pensou assim, tá, e se em momentos que eu tiver em um estado emocional negativo, eu utilizar essa palavra, será que eu vou mudar a minha reação e a minha interpretação? E aí ele testou. Ele foi dar uma palestra num lugar, e a palestra dele era às 7 da manhã, ele chegou no hotel às 3 da manhã, e já haviam passado mais de 1 hora e ainda não tinham liberado o quarto para ele. E ele começou a ficar com raiva, irritado. E aí ele disse, cara, agora eu vou testar. E aí ele chegou pro recepcionista e disse, olha, eu tô aqui há mais de 1 hora esperando. Tá difícil. Não, desculpa, não falta difícil. Estou aqui mais de 1 hora esperando, eu tenho uma palestra às 7 da manhã, e se não liberarem o quarto, eu vou ficar um pouco desgostoso. Cara, na hora, ele riu, mudou o estado mental dele, mudou o estado mental do recepcionista, e eu sei que depois foi bem rápido o desencadear da situação, mas não é esse o ponto. E aí, cara, eu li isso assim, eu vou testar isso. E aí com a G, com a minha namorada, a gente está num momento meio... G, eu tô ficando um pouco desgostoso. Cara, a gente começa a rir na hora, cara. O nosso estado mental muda. E ao mudar o estado mental, tu te sente mais aberto a receber novas informações. Porque é muito difícil eu com raiva, G com raiva, a gente conseguir ter uma conversa. Eu não vou absorver porra nenhuma, ela não vai absorver porra nenhuma e vai dar problema. Porém, se a gente está num estado mental mais leve, a gente está mais aberto a receber opiniões alheias. Então, cara, se a gente pegar e dizer, tô com sono, eu tô levemente cansadinho. É pra rir, é pra ser estranho mesmo. Cara, é difícil. O professor pegou um pouquinho pesado. Vocês vão ver que eu vou mudar o estado mental de vocês. Então a dica que eu dou é, não mudem para palavras de antídotos, que não vai adiantar. Mas mudem para palavras que diminuam a carga emocional. Raiva. Eu estou um pouquinho fora do eixo. Vocês vão ver que vocês vão mudar o estado emocional de vocês. Consequentemente, vocês vão estar mais abertos e criativos a achar uma solução, se for o caso. E agora, em relação às palavras, o foco, como é que a gente muda a representação interna? Através de palavras, como a gente comunica conosco, e também através de perguntas, para mudar o nosso foco. Então, por exemplo, teve um problema, ao invés de perguntar por quê, eu pergunto como, ou qualquer outra situação, ao invés de dizer que raiva, desgostoso, que a gente vai começar a mudar o nosso estado mental através da comunicação interna, palavras e perguntas. De boa, tranquilo. Porém, só isso não adianta. Só isso não adianta. Por quê? Se eu chegar para a Georgia e dizer o seguinte, eu tô desgostoso contigo, que merda. Eu mudei as palavras, porém eu não mudei a minha fisiologia, o meu corpo. Fisiologia é tom de voz, linguagem corporal, tudo que engloba o nosso corpo. Esta é minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que pode acontecer, a pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. A gente sabe quando um cachorro está triste? Ele fala conosco? Não. A gente sabe quando um tigre vai atacar no Discovery Channel, no Animal Planet? Por que a gente sabe? Por causa da nossa fisiologia. Nosso corpo. Nós também. Nossa fisiologia diz muito, nosso corpo diz muito. A gente pega uma pesagem de MMA, um maluco lá... Alguém aqui participou da palestra do Matheus Krosch? Show. Me disseram que ele botou um vídeo do Haka, do All Stars, mudando a fisiologia deles. Vocês acham que aquele vídeo, quem participou, é para intimidar o adversário? Pode ser. Mas eu tenho certeza que aquele vídeo é para botar eles em um estado mental muito mais empoderado.
quem está fazendo a dança, o haka. Imagina, antes de um jogo, tu ficar olhando para o teu adversário, mudar o teu corpo, bater no peito, fazer o que for. Tu vai entrar no estado mental de tipo, cara, eu vou matar um. Tá ligado? Então, a nossa fisiologia, ela tem a maneira que a gente utiliza nosso corpo muda muito uma questão bioquímica interna nossa. Muito, muito, muito. Vamos um pouquinho mais além. Nós possuímos diferentes culturas, etnias e crenças, mas uma coisa é igual, o nosso sistema nervoso. Isso é nosso, é reptiliano. É na parte do nosso cérebro que é reptiliana. Vou mostrar isso mais à frente para vocês. Foi feito um estudo com uma tribo indígena que nunca teve contato com a cultura ocidental nem oriental. Era uma tribo virgem, nunca teve nenhum contato com, a não ser lá na ilha deles, tá? E eles queriam fazer um estudo do seguinte, porque hoje tem estudo de leitura de globo ocular, por exemplo. Alguém já viu aqui a série Lie to Me? O cara que vê a pessoa e consegue identificar se ela está mentindo ou não. Porque a gente tem padrões, até mesmo na questão do globo ocular. Se a gente quer lembrar de algo visual, a tendência é a gente olhar para cima. E aí eles queriam descobrir se isso é algo da nossa cultura, que foi impregnado em nós por causa da sociedade, da cultura, ou se é algo do ser humano, se o ser humano nasceu assim. E aí eles descobriram que a tribo indígena também, quando queria lembrar de algo visual, olhava para cima. Quando comemorava, botava os braços para cima. Então foi descoberto que o nosso sistema nervoso é exatamente igual e a nossa fisiologia ela é muito parecida. Alguém aqui comemorou olhando para baixo, triste, cruzando os braços? Alguma coisa? Não. Alguém aqui pegou, fez um gol e ao invés de bater palma, pegou e bateu o pé? Não. Porque a nossa fisiologia ela é igual. Então, se a gente alterar a nossa fisiologia, todo mundo, se você alterar a fisiologia de vocês vão ter resultados muito parecidos. Porque o nosso sistema nervoso é o mesmo. Então, existe um padrão aí. E aí, o padrão é o seguinte. Que para cada comunicação, produzimos uma química hormonal específica em nossa farmácia interna. A pesquisadora Amy Cuddy, nos Estados Unidos, hoje ela é uma das pessoas mais conceituadas em linguagem corporal do mundo, ela pegou e fez um estudo sobre poses de empoderamento. Alguém aqui já ouviu falar de poses de empoderamento? Power poses, aquela coisa toda. Ela fez um estudo que pegou uma pessoa, botou a pessoa na frente do espelho, botou os braços dela aqui na cintura. Isso aqui tu está expandindo, né? Tu está querendo expandindo o teu corpo no espaço. E a pessoa ficou, exatamente, cara, ficou 2 minutos olhando para o espelho assim, com o cara fechado. Aquela pessoa, ela teve um aumento nos níveis de testosterona por se manter naquela pose. A fisiologia, gente, demonstra dominância. Quando a gente está se sentindo forte, dominante, a gente tende a erguer o peito, a gente tende a olhar para cima. E o ser humano ele é muito primitivo ainda. Vocês acham que vocês não têm dominância? Quem aqui odeia pegar ônibus, vai viajar de ônibus, tomara que ninguém sente do meu lado? É porque vocês são antissociais? Não. Porque a gente tem uma dominância no espaço. O meu quarto é meu espaço, é onde eu domino. Então, se a minha mãe, por exemplo, chegar no meu quarto e bagunçar o meu quarto, a gente vai ficar puto. Porém, a gente tem uma dominância também que é no espaço. Nesse momento, eu estou dominando este espaço. Isso é algo totalmente primitivo. Esse espaço aqui eu sei que eu posso levantar os braços, posso erguer minha perna. Qualquer pessoa que eu não conheço que chegar no meu espaço, a tendência é ficar desconfortável. Não é que vocês são antissociais. É que aquela pessoa, inconscientemente, pode ser uma ameaça para vocês porque vocês não a conhecem. Consequentemente, a fisiologia dela está tão próxima de vocês que vocês se sentem desconfortáveis. Faz sentido? Tudo pela questão fisiológica. Porque um corpo está do teu lado. Mesma coisa, um tigre, daqui a pouco chega outro tigre de outra matilha, vai dar ruim. Já vem na hora, né? Tá dominando o meu espaço, não domina, não vem que tá... O ser humano é a mesma coisa. Só que a gente é polido.
E a gente não se dá conta que isso é pura dominância. Então, para mudar o estado mental, a gente também tem que mudar a nossa fisiologia. E aí foi feito outro estudo pelo pesquisador Robert A. Emanuel, que ele pegou 3 grupos, era 100 pessoas em cada grupo. Um grupo, ele pegou e botou uma caneta, não vou morder isso aqui, isso vai ficar feio, mas pegou uma caneta e a pessoa arqueou um sorriso na boca. Um grupo de 100. O outro grupo, ele pegou a mesma caneta e arqueou um beijo. E o outro grupo, eles não deram caneta. E aí ele deu exatamente o mesmo texto para cada um desses 3 grupos. Um grupo que estava com a caneta arqueada em sorriso, não sabia de nada, de lufas disso, achou o texto mais caloroso e mais empático. O grupo que estava sem caneta achou o texto neutro. E o grupo que estava com a caneta arqueada como um beiço achou o texto frio. Sem eles nem saberem, eles tiveram uma mudança fisiológica forçada e tiveram uma percepção diferente sobre o texto. Isso é o impacto da fisiologia. É muito forte, é muito sinistro. Por exemplo, vamos pegar aqui primeiro o sorriso. O sorriso, ele libera serotonina, hormônio da felicidade, que auxilia na regulação do sono, no bem-estar e na cura de depressão. Então, Otávio, tu está dizendo que se eu estiver triste, eu tenho que botar um sorriso na boca mesmo que seja forçado? Sim. Sim. Otávio, está querendo dizer que um cara que tem depressão, se ele botar um sorriso na boca, ele vai se curar? Óbvio que não. Óbvio que não. Porém, vai ajudar. Principalmente na mudança de estado. Se a gente forçar um sorriso, já foi comprovado cientificamente que mesmo o sorriso forçado, mesmo um sorriso que tu não queira dar, vai mudar o estado fisiológico de vocês. Vocês querem fazer um teste? Bota um sorriso na boca, todo mundo. Bota, mostra os dentes. Mostra os dentes. Já muda. Não acontece, ninguém ganhou um prêmio aqui, ninguém ganhou nada. Só mudou a fisiologia e já teve uma mudança no estado. Isso é o impacto, por exemplo, do sorriso. O impacto do abraço também é sinistro. Libera ocitocina, hormônio que diminui a pressão arterial e a ansiedade. Protege o sistema cardiovascular dos efeitos do estresse e é um anti-inflamatório natural. Respiração profunda. Aumenta as taxas de endorfina, hormônio do bom humor. Auxilia no funcionamento de muitos órgãos no nível de bem-estar. A gente não está acostumado a respirar. Real é essa. A gente respira com o mínimo da nossa capacidade. Sempre respiração curta. Quantas vezes no dia vocês param para respirar? Pedalando e Boa! Fazendo exercício. E como é que tu te sente ao respirar, pedalar? Como é que tu fica depois de uma pedalada, depois de oxigenar bastante teu cérebro? não, fica melhor porque a distância é longa, né? Aham. Tem mais energia? Tem mais energia. Quanto mais forte, mais energia tem. Show. Então a respiração nos dá energia, por exemplo. O abraço nos libera hormônios também. E a posição Mulher Maravilha libera testosterona, aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Então, pessoal, a gente tem uma farmácia interna à nossa disposição, 24 horas por dia, e a gente sempre recorre a uma farmácia externa. Tá, você está querendo dizer que os remédios... Não! Estou dramatizando aqui. Que a gente pode usar o nosso corpo para poder mudar os nossos estados mentais. Quem aqui faz exercício físico? Quem aqui gosta de fazer exercício físico? Todo mundo que faz, no final do exercício... Durante pode achar ruim, mas no final tu vai estar te sentindo bem. Porque, cara, tu botou teu corpo em movimento, tu mudou a tua fisiologia, consequentemente tu liberou uma penca de hormônio.
É só com exercício físico que a gente consegue mudar a nossa fisiologia, o nosso estado mental? Não. Não. A gente pode mudar em casa. Se tu botar uma música e ficar pulando, vai mudar o estado mental de vocês. Se a gente pegar todo dia, ao invés de andar com os ombros curvados, olhando para baixo, mudar a nossa fisiologia, vai mudar o estado mental de vocês. E o ser humano, por mais que vocês não saibam, tipo, conscientemente, vocês conseguem perceber, só de olhar na pessoa, se ela está meio triste, se ela está insegura, se ela está braba, porque a fisiologia diz muito. Então, uma pessoa que está insegura, como é que ela... Me descreva uma pessoa insegura, fisiologicamente falando. Boa. Perninha cruzada. A gente se põe nessas posições direto, a gente nem se dá conta. Pode ter certeza que quando vocês estão nessa posição, vocês estão se sentindo seguros. Porque vocês estão defendendo o coração de vocês, instintivo. Vocês estão defendendo também a parte aqui embaixo do abdômen. Vocês estão no modo de defesa absurdo. E quanto mais vocês ficarem assim, mais inseguros vocês vão ficar. Porém, se vocês mudarem o corpo de vocês, vocês vão ver que vocês vão começar a mudar o estado mental de vocês também. Faz sentido, galera? Vocês querem fazer um teste? Uma pessoa, como é que foi tentar convencer alguém só usando palavras? Difícil. Desafiador. Desculpa, um pouco diferente. Mudando para não rir ou não mexer. Quantas vezes no nosso dia a gente já convenceu alguém e a gente só utiliza palavras? Só o roteiro pronto. Quem trabalha com vendas aqui? Alguém trabalha com vendas? Trabalhei em telemarketing. Difícil, até porque telemarketing você não está olhando a pessoa, né? Não tá ligando, a pessoa já se incomoda porque tá ligando. Já liga pra dentro da coisa. Como é que era o teu tom de voz na hora que tu ligava? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Mariane. Estou te ligando para oferecer um cartão de GBT. Tem um tom de voz harmônico, né? Mais harmônico. O que acontece? Toda empresa de telefonia, todo mundo tem o mesmo tom de voz. Já te ligou nisso? Todo mundo tem a mesma tonalidade de voz. O que acontece? A gente já associa esse tom de voz a uma experiência negativa. E aí eu recebo aquela voz e eu penso, puta merda, é venda. Tá ligado? Não é porque tu é mal vendedora. Não, nem a pau. É porque o tom de voz que o pessoal utiliza, ele é muito padrão. E a gente já identifica como algo negativo. Pessoal, a comunicação humana, agora é que eu vou entrar mais a fundo para vocês. O nosso cérebro possui 3 camadas, tá? A camada reptiliana, que é a primeira camada, tá? Cara, eu não estou conseguindo ler aqui, então vai no Google mesmo. A camada reptiliana é a nossa parte intuitiva. Por exemplo, vocês não têm que estar pensando que tem que respirar. Vocês estão respirando. Vocês não têm que, agora eu tenho que fazer um... Tudo bem, tem pessoas que têm dificuldade para dormir. Mas todo mundo dorme, que é a nossa camada reptiliana, é o nosso instinto. É a questão da dominância de espaço. Os répteis também têm isso. Porém, os répteis só têm essa camada, que é a reptiliana. Então, por exemplo, assim, ó, um lagarto vai fugir de um predador. Sei lá, qual é o predador do lagarto? Nem sei se tem. Gavião? Ele não sabe, tipo, que, cara, meu Deus, tô me sentindo mal, esse gavião vai me comer. É instinto, é a camada reptiliana dele, ele já vai lá e já tem a atitude que ele tem que ter. Isso a gente tem também, óbvio, né? A gente tem a camada límbica também. A camada límbica todos os mamíferos possuem, que é a parte sentimental, é o sentir. O cachorro, ele sente. Ele tem sentimentos. Ele também tem a camada límbica. E como é que ele sabe que, por exemplo, vocês estão brabos com ele? Alguém tem cachorro aqui? Show. Como é que você sabe que o cachorro de vocês está brabo com vocês? Ela chora. Ela chora. Show.
Porque a gente altera a nossa tonalidade de voz, o nosso corpo, que tudo isso é límbico. Gesto corporal, tonalidade de voz, expressão facial, demonstração de sentimento fisiológico é límbico. Ele percebe que vocês estão bravos pelo corpo de vocês. Ele não entende as palavras que vocês estão dizendo. Se eu chegar para um cachorrinho, oh, por que tu fez isso, coisa linda? Tu é um safado. Ele vai achar que é... Ele vai achar que eu estou querendo dar carinho nele. Porque a minha fisiologia, meu sistema límbico, não está conectado com as minhas palavras. E aí, agora isso aqui somente nós temos, que faz parte somente de 7% da comunicação. 7% da comunicação. Que é o neocórtex. Que aqui entra a racionalização, as palavras. Então, nesse momento dessa brincadeira que a gente fez, vocês só utilizaram 7% da capacidade de comunicação que vocês têm. E aí, a gente também faz isso muito conosco. O Otávio está dizendo, então, que eu tenho que para mudar meu estado mental, eu tenho que mudar palavras. Tá. Ah, tá, show. O Otávio me disse, então, que para mudar meu estado mental, eu tenho que mudar palavras. Então, a partir de agora, eu vou pegar e vou dizer que sou confiante. Sou confiante, sou confiante, sou confiante, sou confiante, sou confiante. Vai adiantar alguma coisa? Não. Porque o meu sistema límbico, a minha capacidade de respiração, de fala, não está em congruência com as minhas palavras. E a emoção vem de mais do que palavras. Então, se vocês querem convencer alguém de algo, as palavras elas são 7%. É a maneira que vocês olham, a maneira que vocês respiram, a maneira que vocês comunicam, vai ter uma influência muito maior na outra pessoa e também em vocês mesmos. Então, se vocês chegarem todo dia, mudarem a fisiologia, mudarem o tom de voz, mudarem a maneira que respira, vocês vão conseguir conscientemente mudar o estado mental de vocês, unindo o que tu representa na tua mente junto com a tua fisiologia. Faz sentido? Vamos fazer o mesmo exercício agora, porém, com toda a capacidade que a gente tem. Fisiológica, de palavras. Agora é hora de extravasar. É pra brincar mesmo. Utiliza toda a fisiologia. Quer convencer de algo que gosta? Cara, fala, dá risada, se comunica. Se quiser abraçar, abraça. E explica com o corpo de vocês. Beleza? E aí, como é que foi a experiência agora? Bem melhor. Show de bola, pessoal. Por quê? Emoção é criada por movimento. Emoção liberada é energia liberada. Ou seja, emoção é energia. Emoção é energia. Eu duvido uma pessoa apática ter energia. Duvido. Otávio, estás me dizendo para eu ser emotivo? Tô. Quando a gente fala em emotivo, o que a gente pensa? Uma pessoa instável, uma pessoa que chora, uma pessoa paraná, porque a gente já está sempre buscando negativo. Exclui isso. Emoção negativa, óbvio que não é legal. Vamos ser emotivos positivamente. Vamos sentir coragem todo dia, cara. Vamos sentir felicidade todo dia. Vamos sentir prazer todo dia. Quanto mais emoção vocês gerarem, mais energia vocês vão ter. E todo empreendedor que deu certo, tinha muita emoção envolvida. Muita emoção envolvida. Esses caras hoje que dominaram o mundo aí com N, dominaram o mundo no bom sentido, fizeram coisas maravilhosas para a nossa sociedade, eles tinham uma emoção muito positiva dentro deles. E aquela emoção gerava energia. E aquela emoção fazia... E aquela emoção fazia a pessoa cair e levantar. E aquela emoção fazia a pessoa se sentir mal e mesmo assim seguir em frente. E aquela emoção fazia a pessoa rodar numa prova e ir de novo. Então, cara, gerem emoção. Eu vou ser um engenheiro foda. Oh, meu, não vai ter pra ninguém. Se eu rodar na prova do Vilmar... Qual é o nome dele? Valmir.
eu vou de novo, até passar. Porque eu tenho um destino que eu quero chegar lá. Isso vai liberar emoção em vocês. E aí o 6 na prova do Valmir, uma hora vai se tornar um 8. Uma hora vocês vão pegar o canudo de diploma e vão estar lá executando aí o que vocês querem executar. Antes de nos despedirmos, tem mais uma metáfora que eu quero contar para vocês. Que é sobre afiar o machado. Isso aqui agora saiu um pouco da inteligência emocional, só que eu acho que está muito interligado. Existia em uma tribo, era um vilarejo, não era uma tribo, tá? Onde aquele vilarejo todo ele vivia pela venda de madeira. Ou seja, eles plantavam madeira, cortavam madeira e vendiam. Então, todo mundo, homem, mulher, criança, cortava madeira, que era a única profissão que existia naquele vilarejo. Imagina então qual era o esporte preferido deles. Quem cortava madeira mais rápido. Todo ano tinha um evento que, cara, era o evento que parava o vilarejo. Era fogo de artifício, todo mundo parava para ver quem cortava madeira mais rápido. Tinha um senhor de 50 e lá vai virada. Mas não é senhor, né? Vamos lá, de 70 e lá vai virada, 80 e lá vai virada. Que sempre era invicto. Nunca perdeu, nunca perdeu. E aí, teve um menino que começou a crescer naquela vilarejo, crescer, até que ele estava, assim, 25 anos, no auge do condicionamento físico, cortava madeira como ninguém. Todo mundo estava apavorado como aquele guri cortava madeira rápido e forte, bum, bum, bum. Até que o guri se sentiu na confiança, se sentiu confiante e disse, cara, eu vou desafiar esse velho. Não vou esperar o campeonato, vai ser eu e ele, mano a mano, vamos parar a cidade e vamos ver quem ganha. O que aconteceu? Ele desafiou o senhor, e o senhor, bum, topou. Parou a cidade, todo mundo parou para ver o velho e o cara quem corta mais madeira. Todo mundo lá na expectativa, sentado, olhando. E eles prontos, né? O senhorzinho ali e o guri também. Bum, deu o sinal, começaram a cortar madeira. Bum, 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 os dois, bum, bum. Daqui a pouco o guri olha pro lado, tá o senhor sentado. E aí ele pensa, cara, tá cansado, tá velho. E aquilo deu mais energia para ele. Ele seguiu. Bum, bum, bum. Ele olhava, o senhor cortando junto. E aí daqui a pouco ele olhava de novo, o senhor sentado. E quanto mais sentado ele viu o senhor, mais emoção ele tinha e mais ele cortava. Bum, bum, bum. Agora eu não quero ganhar do velho, agora eu quero assim, destruir ele. Eu quero cortar 3 vezes mais madeira que ele. Chegou no final, o menino já começou a comemorar, levantou os braços. Foram fazer a contagem e o senhor ganhou. E aí o menino, não, tá de sacanagem, cara. Como é que tu ganhou? Você ficou pasmo, né? E aí ele chegou pro senhor, cara, por favor, me conta, como é que tu ganhou? Se eu te vi, boa parte do tempo sentado, descansando, enquanto eu cortava madeira. E aí ele falou o seguinte, meu filho, eu não estava descansando. Eu estava afiando o meu machado. Qual é a metáfora que a gente faz aqui, gente? Afiem o machado de vocês. O que significa afiar o machado? Estudar. Livro. Pelo menos 30 minutos por dia. Para a galera da engenharia, seja livro de engenharia, seja livros para desenvolvimento pessoal, afiem o machado de vocês. Que quando a oportunidade chegar, vocês vão estar prontos para cortar madeira mais do que ninguém. Então, eu acho que a pessoa que ela é emocionalmente estável, uma pessoa que tem inteligência emocional, ela sabe que ela tem que estar sempre se desenvolvendo. Já diria Tony Robbins, se tu está verde, tu está crescendo. Se tu está maduro, tu está morrendo. Tem a ver com idade? Não. Tem a ver com desenvolvimento interno. Então, a galera aqui, tem gente que vai estar saindo da faculdade agora. Cara, sigam afiando o machado de vocês. Sigam afiando o machado de vocês. Que isso no futuro, caso vocês tenham que ir para a guerra, metaforicamente falando, vocês vão estar prontos. Está na nossa hora. Pessoal, muito obrigado.